Olá, meus amores, e continuamos nós com as músicas natalinas. São músicas gostosas que acalmam o nosso coração. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos em oração, em entendimento, em vibração. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final. E vamos manter junto a nós, em pensamento, escrito, o nome dos nossos amados que necessitam das vibrações de luz, de paz, de saúde. Vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, ainda no livro 2, capítulo 9. O tema de hoje é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre objetivam o homem. Algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionado ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se há alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles não representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento, tão pouco destituída de fundamento, que está ainda muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita. São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós, que o serão ou o que foram. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente, uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Na produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa, inumeráveis. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo
e refletido. Uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saber. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão ou dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Mais uma lição, né, meus queridos? Uma lição que interrogamos sobre a ação dos espíritos, sobre os fenômenos da natureza. Existe sim a participação de inúmeros espíritos. Muitos para ajudarem, outros para fazerem crescer a dor. Mas à medida que esses espíritos vão se evoluindo, eles vão entendendo, eles vão percebendo como as coisas dependem somente, unicamente da vontade do Pai. Creiamos nisso e peçamos sempre a Deus pela misericórdia divina. Que assim seja. Vamos conversar com o Pai. Vamos agradecer. Em primeiro lugar, meus queridos, vamos agradecer. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade na jornada terrena. Enquanto sabemos que muitos irmãos hoje já desceram do vagão da vida, poderão ainda descer do vagão da vida. E nós aqui estamos, Senhor, a conversar contigo, a clamar, a pedir pela tua misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia dos nossos irmãos que sofrem dos males físicos, dos males espirituais. Sabemos, Senhor, que a dor é um caminho árduo, difícil, mas é um caminho. Nós precisamos caminhar na jornada terrena, esquecendo o materialismo, esquecendo o orgulho, o egoísmo, a vingança, a destruição, colocando em prática o amor, o perdão, a oração, para que tenhamos, Pai querido, um colóquio contigo, uma convivência maior contigo. Te pedimos, Pai amado, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa vontade de te servir, de seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim saberemos com certeza, Pai, estamos no caminho certo. Desembarcar, descer do vagão da vida é uma regra geral. Todos nós desceremos um dia. Nós não podemos cortar a fila, nós não podemos voltar para o fundo.
nós temos que seguir exatamente aquilo que é determinado por Ti. Por isso te pedimos, Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta a fé, Pai, dos nossos irmãos que se encontram doentes, de doença física, das doenças emocionais. Aumenta, Pai, para que eles consigam se soerguerem, acreditarem numa vida após a morte. A vida continua. Nós somos espíritos eternos. Que Mãe Maria possa estar em todos os lares, colocando a gotícula do Teu amor, da Tua paciência, da Tua perseverança. E que nestes lares reine a paz, reine o amor, reine a compreensão. Te pedimos pela humanidade, Pai. A humanidade está sofrida, principalmente nesses países onde esses homens que deveriam transmitir, plantar a paz por serem os eleitos pelo povo para cuidar de uma nação, eles propagam a guerra. Tenha misericórdia, Senhor. Que os nossos irmãos que usam os vícios descubram, Senhor, a tempo de continuarem a viver com dignidade, com paz, com respeito. Que eles não se tornem feras feridas, que eles não se tornem párias da sociedade. Te pedimos, Pai, tenha misericórdia. Que assim seja, Senhor. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Vamos juntos, meus amores, fazermos a oração que Jesus nos ensinou para nos dirigirmos ao nosso amado Pai, pedindo a espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas, colocando remédio para que ao bebê-la ganhemos uma confiança, uma reação positiva para o nosso corpo físico e espiritual. Para aqueles que estão tomando os banhos, Senhor, que essa água ao descer pelos corpos leve todas as mazelas que não pertencem a esse irmão. Gratidão, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em novas perturbações, mas livra-nos de todo mal, Senhor, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor, que assim seja, que assim se faça, em teu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre, sempre seja louvado. Que assim seja.